que estejam todos bem. Vamos lá dar continuidade aí o nosso curso de sucessões. Na semana passada, a gente terminou, eu tenho sempre que pegar o código aqui, porque eu não consigo visualizar, né, pensar na matéria, sem, na verdade, a gente fazer uma estimativa de onde a gente está e para onde nós vamos. Eu vou começar a compartilhar a tela para vocês e, como vocês já sabem, à medida que o pessoal vai entrando, se eu não conseguir vê-los, me avisem, por favor, para eu pedir para vocês entrarem. A ideia hoje, como nós já havíamos dito na semana passada, seria terminar pronto, deu certo. Seria terminar essa parte de testamento, né? Para a gente entrar propriamente dito na questão do inventário e partilha. Eu não sei se vocês vão se lembrar que logo no início do curso a gente mencionou que as disposições testamentárias, que a sucessão testamentária prevista no título 3 do Código Civil, ela é muito mais extensa em termos de artigos do que a sucessão legítima, né? Só para a gente rememorar, a sucessão legítima, ela está disposta do artigo 1829 até o 1856 do nosso Código, enquanto que a sucessão testamentária, a gente tem do artigo 1857, pasmem, até o 1990, ou seja, ela é muito mais extensa, tá? Acredito eu, até por uma questão óbvia, que uma vez que a sucessão legítima é aqueles que efetivamente são os herdeiros, né, naquela ordem de descendentes, ascendentes, o cônjuge sobrevivente e os colaterais, as disposições ficam, não diria mais simples, mas elas ficam mais taxativas, né, até porque tem uma relação muito com a questão do direito de família. Uma vez que nós aprendemos que 50% do nosso, 50% do patrimônio, do patrimônio de cujos pode ser objeto de inventário, e o inventário faz parte do quê? Né? Faz parte de deixar para pessoas que não fazem parte, ou até podem fazer parte, mas são indicativos específicos, né? A gente acaba tendo um pouco mais ou de formalidade, ou na verdade de necessidade de regulamentação de uma maneira mais, não é mais clara, mas assim, eu preciso regulamentar mais aspectos, tá? E eu tinha uma expectativa, então assim, o que a gente viu em relação ao testamento? Nós já vimos em relação ao testamento toda a parte a parte geral, a questão de capacidade de testar, a gente viu as formas de testamento, sejam elas ordinárias e as extraordinárias, tá? E o que cabe a nós agora, hoje, na aula de hoje, que está preparado para a gente discutir as disposições testamentárias e os legados, tá? Que é o que está, inclusive, na tela que eu estou compartilhando aí com vocês. No entanto, isso não se encerrará a nossa matéria em relação a testamento, porque se vocês estiverem acompanhando com o código, nós vamos ter que trabalhar ainda a questão do direito de acrescer entre herdeiros e legatários, acrescer em relação ao legado, as substituições e a redução das disposições testamentárias, assim como revogação de testamento.
A parte do testamenteiro, que são os artigos finais ali do capítulo, do título, né, que é o capítulo 14, a gente já trabalhou, tá? Então, assim, não, tem muita coisa que eu, ao preparar a aula, eu falei assim, não, isso eu vou cortar, eu vou pedir para eles, na verdade, consultarem o código, porque são questões muito detalhadas em relação ao testamento, isso, e não é uma prática tão habitual assim. Claro que é importante a gente conhecer, enfim, é aula, né, de sucessão, nós estamos falando sobre o curso de sucessão, não tem como. Porém, para a gente poder avançar, porque acabo ficando sim preocupada com o nosso conteúdo, porque a gente tem que discutir a questão do inventário, né, propriamente dito, das fases do inventário, embora seja uma questão processual, mas as fases são importantes, e eu não sei exatamente até quando que a gente vai ter aula, porque o mês de junho vão ter uma série eu estou com o calendário aqui, mas acabei não consultando mesmo, tá? Então, o que eu estou imaginando? Hoje a gente vai falar sobre essa questão das disposições testamentárias e sobre os legados. Na semana que vem, a gente finaliza de fato isso e vai falar sobre um assunto super interessante que eu acho importante a gente abordar em aula, que é a questão de planejamento sucessório, tá? Porque se fala muito hoje a gente é muito questionado sobre isso, né? Sobretudo agora, nesse momento de pandemia que a gente vive, e que de fato a gente tem se deparado, né, com muitas situações de mortes. Então, na própria mídia a gente tem encontrado isso, né? O caso lá do Louro José, o caso do Agnaldo Timóteo, aí vamos na discussão agora recentemente de um falecimento de uma pessoa, né, importante, enfim, que nos estarreceu, a questão do Paulo Gustavo, ainda não veio à tona isso, mas se a gente for lembrar, outra questão lá do Gugu, né, então, assim, eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso na aula que vem, já está mais ou menos preparada essa questão do planejamento sucessório e finalizar de vez essa questão do testamento, da sucessão testamentária, que ela é, sim, exaustiva no nosso código, tá? Quando eu falo exaustiva, não é que é chato, não é que, né, mas é que ela é exaustiva no seguinte, assim, tem muitos artigos, muitos detalhes, coisas que chamam a atenção. Eu, preocupada com isso, eu fui até dar uma consultada, né, nas questões de prova, até para poder fazer, pelo menos propor um exercício para vocês na aula de hoje, nos tipos de questões que são perguntados, questionados sobre testamento, desculpa, e realmente o que eu posso dizer é que a minha pesquisa não foi tão bem sucedida, ou seja, é muito mais questionada a questão da vocação hereditária e a questão da compatibilização da vocação hereditária com a vocação testamentária do que efetivamente o detalhe do testamento específico, né? Em concursos, enfim, e sobretudo nessa questão do exame de ordem. Mas, enfim, a gente tem que passar por esses artigos, tá? Eu fiz toda uma introdução aqui, gente, toda certa forma pomposa, para falar para vocês que a aula de hoje vai ser muita leitura e muita consulta ao Código Civil, tá? Embora vocês sempre perguntem, o que eu acho ótimo, que deixa nossa aula um pouco mais, um pouco menos, né, de leitura, de transparência, de tela, né, eu sou da época da transparência, veja só. Mas a gente acaba tendo que passar em alguns momentos por aulas assim, tá? Bom, então, feita toda essa introdução, vamos lá. Vamos começar aqui com essas disposições testamentárias, tá? Lembrando que a gente já falou sobre as formas ordinárias e extraordinárias de testamento, e já falamos, inclusive, em relação aos codicílios, tá? Que artigo que eu encontro? Eu encontro o artigo 1897, nas disposições testamentárias, o que quer dizer disposições testamentárias, gente? É o que pode estar contido, tá?
no testamento, né? O que o 1897 fala? Então, vamos lá para a tela primeiro, por favor, que eu acho que é mais simples. É em relação ao formato, né? Então, eu começo lá. Também quanto ao seu formato, pode ela, conforme o artigo 1897 do Código, então é o formato do testamento. Como que esse testamento vai ser formado? Pode ser elaborado por um teor simples e direto, sem limitações no plano da eficácia, ou estar submetida a uma condição, cláusula condicional, ou a um encargo, ônus ou modo, cláusula modal, bem como atrelada a um certo motivo. Eu vou lá para o artigo 1897, está ali. A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente sob condição, para certo fim, ou modo, ou por certo motivo. Então, o que esse artigo está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, eu posso indicar o herdeiro ou legatário no testamento sobre uma condição, ou para alguma coisa, ou por certo motivo, tá? Então, tá lá, olha só, tá grifei. Compreenda-se como nomeação condicional, sob condição, a disposição testamentária submetida a um evento futuro e ao evento incerto, tá? Então, se acontecer determinada coisa, receberá-se determinada coisa. Interprete-se a nomeação modal. Espera aí, que eu tenho que aceitar a Devanilda. Vamos lá, voltando. Interprete-se a nomeação modal para certo fim ou modo, como a disposição testamentária a que seja imposta uma restrição de liberalidade. Não se trata de uma contraprestação, mas sim um ônus. Na tipologia da nomeação de cláusulas testamentárias, hão de se incluir também, por força da utilização da expressão por certo motivo, as nomeações causais, que devem ser entendidas como aquelas relacionadas a uma determinada justificativa expressa no testamento. Então, vamos lá. O que eu estou falando? É o caso, por exemplo, que fica mais fácil, né? Do fulano deixar um bem para cicrano. Ok. Por ter sido ele quem lhe prestou socorro em um acidente. Se quem prestou socorro foi o Beltrano, é para este que o bem deve ser direcionado, se efetivamente for possível identificar a pessoa que o testador pretendia favorecer, tendo em vista que foi explicitada a causa da liberalidade. Então, acaba sendo, gente, no meu entendimento, e não sei, acredito que vocês devem entender assim também, uma disposição testamentária que requer uma interpretação da manifestação de última vontade daquele que está dispondo, né? Lembrando que eu posso fazer uma disposição de 50% do patrimônio, se não houver herdeiros necessários, e que isso tem que estar transcrito, né, na disposição testamentária, né, tem que estar escrito e tem que ser interpretada, na verdade, a disposição testamentária do testador, tá? Bom, aí a gente vai pular um pouquinho para o 1902, por quê? Para a gente ver essa questão das condições, né? O 1902 coloca assim, olha, a disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí sítios, salvo se manifestamente constar que tinha em mente
beneficiar os de outra localidade. Aí vem parágrafo único. No caso deste artigo, as disposições particulares preferirão sempre as públicas, porque diz respeito à questão da manifestação de última vontade. Então, assim, eu vou deixar uma parte, se for uma disposição onde não há uma especificidade no testamento, se tiver uma disposição geral a favor dos pobres, o que vai se entender? Para qual é o lugar? O lugar de domicílio do testador. É isso que está. Então, percebam a necessidade de haver uma disposição testamentária codificada na lei que dá regramento a como que vai ser interpretada, né, ao que deve ser a diretriz, eu diria assim, a diretriz que se dá para a leitura, né, do testamento a hora que ele está sendo aberto, tá? Bom, agora a pergunta que a gente faz, que eu acho que a gente vendo o assunto acaba fazendo mesmo, é essa questão do erro, né? E se houver erro na designação da pessoa do herdeiro? Aí vamos lá para o artigo 1903. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou a coisa que o testador queria referir-se. Então, percebam, acaba sendo um trabalho investigativo, e que a gente vai se perguntar quem tem esse papel de fazer, né? A gente vai ver que, a princípio, seria o testamenteiro, né? Lembra que a gente viu sobre o testamenteiro, o responsável pela confecção, aquele indicado, né? Pelo testador, aquele que é indicado pelo testador, em relação a fazer-se cumprir o testamento, é que vai ter que fazer essa interpretação, que vai ter que verificar isso, porque pode ser que tenha erro na designação da pessoa, mas pode ser que você consiga identificar dentro do testamento a quem o testador gostaria de se referir, tá? É o que está dispondo aqui o 1903. Na sequência, vale a pena um pouquinho a gente se referir ao 904, 905 e 906 e 908, que é o que está na tela, tá? Então, vamos lá. O que 1904 fala? Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos, a porção disponível do testador, tá? Então, assim, eu deixo uma casa, a casa da praia, estou dando um exemplo muito hipotético, tá? Mas eu deixo a casa da praia para os meus filhos, né? E o testador tem 3 filhos, e não fala especificamente qual que é o percentual de cada um deles. Então, se isso não está indicando no testamento, o correto, de acordo com o 1904, é a partilha por igual, entre esses 3 filhos, no caso hipotético que eu mencionei. Agora, e se for ao contrário? E se o testador indicar que a casa da praia fica para os meus filhos, porém, 80% para o meu filho mais velho? Ou seja, é uma nomeação que não é isonômica, né? Não é por igual, tá? Então, aí, por isso da pergunta, né, da tela. Mas se tal nomeação não for absolutamente isonômica. Aí temos lá no 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quanto forem os indivíduos e os grupos designados. Então, vamos imaginar
os meus filhos do primeiro casamento e os meus filhos do segundo casamento, né? Mas o meu filho mais velho, que é o Carlos, vai ter uma cota maior. Então, assim, na verdade, vai ter que ser feita essa fração, né? Essa conta, né? Eu vou ter que indicar aquele que é o individual e os restantes nos grupos designados, tá? E o 1906 continua sobre essa questão. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, porque pode haver remanescente, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária. Gente, é claro, aqui que nós estamos falando de uma busca de bens, um levantamento de muitos bens, né? De muitas coisas que às vezes podem até ficar realmente fora do inventário, ou quando se fizer toda essa divisão aí de cotas entre os indivíduos e os grupos, também não conseguir se identificar. Então, assim, pode acontecer de não absorver toda a herança, né? Aí, olha só, como é interessante, prevalece o quê, de acordo com esse artigo? Prevalece sempre a vocação hereditária, né? Peraí, alguém levantou a mão. Eu, Leórgia. Oi, Leórgia. Desculpa, falhou aqui na hora que a senhora falou sobre a Casa da Praia. Como que ficaria? É o artigo do 1905, da Casa da Praia, não? Então, o exemplo da Casa da Praia, vamos lá. Se nessa Casa da Praia o testador tivesse indicado grupos diferentes, tá? Grupos diferentes, eu diria assim, o que eu imagino numa hipótese de grupos diferentes? Imagino os filhos do primeiro casamento, né, e os filhos do segundo casamento, enfim, tá? Então, eu nomeio um herdeiro, o meu filho mais velho, né, que não tem como ser, até tem, né, se forem gêmeos, o meu filho mais velho e os filhos do meu segundo casamento, enfim, os meus filhos com a pessoa tal, vai ser um grupo coletivo, tá? Então, eu teria que pegar a cota do individual, separar e o restante, né, dividir de forma coletiva, tá? Eu tenho que identificar os grupos, né, dos nomeados no testamento, tá? Porque a questão é, como que eu preservo a isonomia mesmo tendo a indicação específica de herdeiros, né? É uma forma de preservar essa isonomia, né? Tá, mas daí, tipo, a Casa da Praia valia muito mais. Não vai poder, dentro daqueles 50% que são o objeto do inventário, se a casa deixou a casa para o mais velho e ela valia muito mais do que o que ficou para os outros herdeiros, vai ter que fazer a distribuição isonômica desse valor. Então. E eu entendo, pela disposição do artigo, eu entendo que sim, né? Até porque esses grupos, vamos supor, eu estou falando de 50%, eu não estou falando da vocação hereditária, né? Estou falando da parte testamentária. Você pode ter, eu posso indicar a Casa da Praia, uma parte para herdeiros, né? Da vocação hereditária, porque é possível você deixar 50%, né? O seu testamento, o levantamento dos seus bens, o legatário, né, ele pode ser herdeiro, tá? Mas eu posso pensar em pessoas que não são herdeiras, não é isso? Para o testamento. Então, realmente, a questão é preservar, né, se for nomeado herdeiro como testamento, como legatário no testamento, preservar essa vocação hereditária, preservar a igualdade, digamos assim, né, a isonomia entre os herdeiros.
Tá Professora, certo, Leandro? Oi. deixa eu fazer uma adendozinha aí. A senhora está querendo dizer o seguinte: se existe uma casa que seja de praia, que seja de outro lugar, e existe a vocação hereditária, mas eu quero partilhar metade em testamento para uma pessoa, X. E os outros 50% desses imóveis, que vamos dizer, na partilha de venda, rateia entre os 3 ou 4 que tem lá em porcentagens iguais. É isso que você está querendo Sim, dizer? sim, Tá. exatamente. Entendi, Exatamente, então. exatamente. Entendi. Tá facinho, entendi, é isso aí. É o que eu entendo do artigo, tá? É o que a Não, gente, né, não, na leitura ali, a gente consegue captar isso, não, é isso. Eu tá? entendi também, mas tá certo, obrigado. Nada. Bom, e aí, continuando nessa celeuma, que a gente está falando da casa da praia, é ótimo. Então, vamos lá. Se forem, não, já falei, né? Não, vou falar, se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos. Ok, já falamos sobre isso. Aí vem o 1907, não está aqui na tela, tá? Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a esses últimos, aqueles que não foram determinados, tá? O que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Então, o código encontrou uma forma, na verdade, o legislador encontrou uma forma de preservar, né, tentar trabalhar com essa questão da isonomia entre os herdeiros, tá? E aí, o 1908, dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos, tá? São algumas disposições que eu achei importante trazer aqui para vocês, porque nós estamos falando sobre isso, né? A questão da disposição testamentária. Que eu achei importante trazer para vocês, mas aí, assim, o que eu peço, na verdade? Eu peço que, a hora que a gente terminar, tá? Que nós temos do 1897 ao 1911 sobre disposição testamentária. Agora eu vou falar, por exemplo, sobre a questão da validade da cláusula testamentária, tá? Isso é importante, eu entender se todas as cláusulas que a gente encontra realmente no testamento vão ser consideradas válidas ou não, né? Aqui, a gente estava discutindo sobre essa questão da designação do próprio herdeiro, tá? Vamos ver aqui essa questão da cláusula, da validade da cláusula testamentária. 1900, então volta um pouquinho lá, a gente viu 1897, vamos voltar um pouquinho o 1900. É nula a disposição, 2 pontos. 1, que institua um herdeiro ou um legatário sobre a condição captatória. A gente vai ver na próxima tela o que é essa condição captatória. De que esse disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro. 2, que se refira a uma pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Faz sentido, né? Vamos deixar só o 1 para falar o que é essa condição captatória, mas vamos entender o seguinte, tem que ser nula mesmo uma disposição que se refira a uma pessoa que você não consegue identificar quem é, né? Você não consegue identificar uma pessoa incerta, então não tem validade, né? Eu acho que tem que ser considerada nula mesmo essa cláusula. A 3, que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Também, como é que eu vou, né, nomear a terceira? A gente vai ver esse exemplo também. 4, que deixa arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Então, não faz sentido, né, que o herdeiro ou outra pessoa vai falar qual que é o valor daquilo que está sendo deixado. E que favoreça as pessoas que se referem no artigo 1801 e 1802. Aí,
eu estou com o código aqui, a gente vai lá ver quem que é, né? A do 1801 e a do 1802. São aquelas pessoas que participam, tá? Da elaboração do testamento. A testemunha, o esposo, né, o cônjuge da testemunha, a pessoa que está escrevendo o testamento, o tabelião, tá? Então, a gente já tem essa nulidade lá prevista no 1801 e no 1802. Aí veio aqui no 1900, nesse inciso, mencionando, reafirmando, né, digamos assim, essa nulidade, tá? Bom, vamos ver o que é essa condição captatória que o inciso 1º do 1900 fala, tá? Que é isso? Tá aqui, olha. A condição captatória é aquela em que a vontade do morto não é externada livremente, quer seja porque houve dolo, quer porque decorreu do pacto sucessório, tá? Então, essa condição captatória é uma condição que você não consegue averiguar, na verdade, se era a disposição, a vontade do testador, tá? Então, vamos lá. Está no Clóvis Bevilacqua. Entretanto, explica Silvio Rodrigues que não se trata da proibição genérica da captação dolosa da vontade, em que a cláusula testamentária é anulável, com base no artigo 171, 2 do Código Civil, em virtude da existência de um vício da vontade, ou seja, o dolo, mas de uma nulidade absoluta, inspirada na mesma ideia de interesse geral que veda os pactos sucessórios. Então, o que se percebe é que o tratamento legislativo é diverso daquele constante na parte geral do Código Civil. Então, assim, olha, na verdade, a gente está diante da regra que decorre do 426 do Código Civil. Aquela notória divisão entre os institutos contratuais e os sucessórios, pela qual é nulo o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. Óbvio, né? Sendo assim também, é nula a cláusula testamentária em que há uma troca de favores pela qual o testador declara que nomeia uma certa pessoa herdeira sobre a condição dela nomear um terceiro. Então, deixo meus bens para o Pablo, se o Pablo deixar todos os bens dele para o Rodolfo, tá? Então, o que o Código está dizendo nesse inciso 1º do 1900? Que esse tipo de cláusula, ela é nula no testamento, né? Então, eu volto a dizer, disposições testamentárias, que aí o Código vai enfrentar nesses artigos aqui, que podem ser questionadas e que podem ser consideradas válidas ou nulas, ou ele está nos dando mais subsídios para enfrentar essas disposições testamentárias e fazer valer, de fato, a disposição de última vontade do testador, tá? Então, assim, se no 1900 a gente tinha as cláusulas, as condições de nulidade, no 1901 a gente já tem. Opa, só um segundinho, gente. No 1901, a gente já tem, então, as cláusulas, as condições, na verdade, as disposições testamentárias que indicam validade, tá? Então, tá lá, 1901. Valerá a disposição em favor da pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. Então, mesmo que a gente viu lá a nulidade de pessoa incerta, no inciso 2 do 1900, cuja identidade não se averigua. Só que aí veio lá o 1901 e fala, no inciso 1, e fala assim, olha, mas tem pessoa incerta que pode ser determinada por um terceiro, que está mencionada no testamento, pelo testador.
Então, esse testador indicou a pessoa, sem saber muito bem quem era a pessoa, né, ou um grupo, enfim, mas é possível se identificar. Então, assim, o que o 1901 está dando? Uma relativização, vamos dizer assim, uma relativização da nulidade prevista no 1900, tá? Aí vem lá o inciso 2. Em remuneração de serviços prestados, então, valerá à disposição, né? Em remuneração de serviços prestados ao testador, por ocasião de moléstia que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem, determinar o valor do legado. Então, vamos lá. Lá no 1900, a gente encontra a questão do valor, né? Que vai ser nula a disposição, no inciso 4, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Só que, peraí, aí o 1901 fala no inciso 2, mas vai valer aquela disposição testamentária que falar de remunerar serviços prestados ao testador, aquele que está testando, por ocasião de uma moléstia que esse testador teve, né, que faleceu. Mesmo que este valor fique em relação, fique ao arbítrio do herdeiro, ou de outro, né, que for determinado aí pelo testador, determinar quem vai levantar o valor que deve ser remunerado essa pessoa que prestou o serviço, tá? Então, perceba mais uma vez, esse inciso 2 do 1901 relativiza o inciso 4º do 1900, né? Por isso que a gente tem que analisar no contexto das disposições testamentárias, tá bom? Bom, agora vamos enfrentar uma questão, ainda nas disposições testamentárias, vamos enfrentar uma questão a respeito do que pode ser anulado, tá? Esse artigo, inclusive, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente já mencionou quando nós falamos a respeito, lá no 1859, quando nós falamos da parte geral das disposições testamentárias, tá? Então, vamos entender o seguinte, há uma crítica, né, aí eu reproduzi o que o Pablo Stolz coloca, em relação à disposição desse artigo. Mas o que eu encontro? Eu encontro lá, a hora que eu vou ler o 1909, eu encontro assim, olha, são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Ok, tá? O que o Stolz entende? E, de certa forma, eu acabo entendendo também, né? Espera aí que eu tenho que admitir o Kaique. O que o Stolz entende? Vamos lá. Que esse caput do 1909, ele acaba não acrescentando nada em relação ao direito positivo, até porque, a Nath, até porque, se a gente for se nós nos remetermos ao 1859, a gente encontra a questão do prazo decadencial para impugnação do testamento, de 5 anos, né? E aí, só que lá no 1859, ele vai deixar muito claro que a gente extingue em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. E eu encontro lá no 1905 que as cláusulas são anuláveis, né, aquilo que foi feito sobre erro, dolo, coação, e vai falar que se extingue em 4 anos as questões relacionadas a isso, né, ao vício de consentimento. Então, fala assim, o parágrafo único do 1909, ele coloca ali,
extingue-se, deixa eu voltar para a tela, porque eu acabei passando, extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contado de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Então, peraí, vamos entender. O 1859 fala de extinção de 5 anos para impugnar a validade do testamento. Ok, de maneira geral. Entretanto, se ele for inquinado em erro, dolo ou coação, ou seja, se houver um vício de consentimento, extingue-se em 4 anos, né, a possibilidade de requerer a nulidade disso. Gente, é impressionante, mas eu não consigo permitir o falar, né, discorrer e não, eu tenho que admitir vocês na sala, então peço desculpas aí pela confusão, mas fica, não sei se sou só eu, acho que é a idade, não sei, mas eu tenho que, é difícil raciocinar, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eis a diferença aí, eu acho que vale a pena. Pode até ser objeto de pegadinha, embora eu não tenha levantado questão sobre isso, não. Mas interessante a gente deixar isso claro, né? Quem estuda a lei do código, deixar claro qual que é o prazo da impugnação de validade de testamento, que é 5 anos, isso está previsto no 1859, então, ele fala que está na disposição geral, né, sobre o testamento. Oi? Então, partindo do princípio do prazo para impugnar o testamento, então, toda vez, no direito é regra, a partir que a pessoa toma ciência, toma conhecimento que aquilo é uma irregularidade, aí passa a contar esse prazo prescricional. Exatamente. Correto ou estou errado? Exato, não, está correto. Está correto. É da data da ciência, né? Tá? A questão é provar a data da ciência, né, gente? É complicado. Hoje em dia. Mas, nossa, tem cada situações práticas aí que a gente fica doidinho. Mas eu concordo com você, tá? Bom, então, lembrem-se que o 1909 vai falar especificamente sobre o vício de consentimento, né, que é a questão das disposições testamentárias feitas sobre erro, dolo ou coação, tá? E vai falar do prazo de 4 anos, enquanto que o 1859 não é específico sobre o vício de consentimento, é questão de nulidade mesmo, e vai falar de 5 anos. Fixa isso, lê os 2 artigos, grava o prazo, que é diferente, porque pode vir a ser, né? Eu não vou questionar isso, mas sei lá, vai saber, né? Até porque está na lei, né? É importante a gente conhecer a lei. Bom, continuando, então eu falei sobre o 1909, vamos para o 1910. O que o 1910 nos ajuda a remeter à questão da ineficácia, né? Ele fala sobre ineficácia, então, assim, coloca o limite da eficácia das disposições testamentárias, né? Até porque tem disposições testamentárias que a gente não vai perceber, na verdade, nenhum tipo de eficácia, tá? O 1910 começa assim: a ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teria sido determinada pelo testador. O que é isso, né? Até aqui no meu código tem a menção ao artigo 184 do Código Civil. Só de curiosidade,
Vamos resgatar isso. Olha só o que o 184 do Código Civil fala. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal, tá? Então, aqui, olha, a nulidade, ela pode ser do próprio instrumento, do próprio testamento, ou apenas de qualquer uma das suas cláusulas. Na última hipótese, ou seja, se tivermos nulidades de qualquer uma das cláusulas, a ideia dominante em face do princípio da defesa do testamento é que a nulidade de uma cláusula não prejudica o resto do instrumento, devendo aquelas cláusulas que são lícitas, então, ser mantida. Entretanto, se essas cláusulas lícitas forem entrosadas ou decorrentes da nula, e sem essas não seriam determinadas, também vão ser ineficazes, tá? É exatamente isso que o 1910 nos indica, tá? Relacionando ao 184 do Código Civil. Agora, por fim, tá? Do 1911, ainda sobre as disposições testamentárias. O que é essa questão de cláusula de restrição de propriedade? Olha só, o que 1911 fala? Ele fala assim, olha, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, é uma cláusula que fala assim, olha, não pode vender tal bem, tá? Só que aí tem lá, parágrafo único do artigo. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai entender? Impenhorabilidade, que está mencionando aqui que a inalienabilidade implica nisso, né? Compreende-se a restrição da possibilidade de constrição judicial. Então, o bem tem que ser, ele é impenhorável, uma vez que existe uma cláusula de que ele não pode ser, né, vendido, tá? E incomunicabilidade, o que é isso, né? Incomunicabilidade, depreenda-se a restrição à transferência da fração ideal do bem ao cônjuge ou ao companheiro, quando da formação do núcleo familiar. Então, assim, eu não comunico esse bem, não divido, né, em relação ao meu cônjuge, tá? Restrição feita com a finalidade de proteção do beneficiário do testamento. Nesse sentido, vale a pena a gente olhar aqui esse recurso, tá? Em que pese seja de 2007, ele é pós-Código de 2002, embora também ele se refira ao Código de 1916, que corresponde, que é o artigo, vocês vão ver aqui, né, estão vendo aqui o artigo 1676, mas que corresponde aqui a esse artigo 1911 que a gente está vendo, tá? Então, veja bem, olha só, é um recurso especial, é um caso de sucessão, é um caso de dívida do falecido, do decújo, e é um caso de um testamento que coloca lá nos bens, nos imóveis, deixando essas cláusulas, tá? De inalienabilidade e impenhorabilidade. E a questão é que está se falando assim, olha, não, tem possibilidade de penhora sim, né? Por conta de uma execução movida por um credor, do morto, do decujus, tá?
Então, o que está falando esse julgado? Que os bens deixados em herança, mesmo que eles sejam gravados com essa cláusula de inalienabilidade ou de impenhorabilidade, eles respondem sim pelas dívidas do morto, tá? Por força desse artigo 1676 do Código Civil de 16, que corresponde ao artigo que a gente está discutindo agora, as dívidas dos herdeiros não serão pagas com os bens que lhes foram transmitidos em herança, quando gravados com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, por disposição de última vontade. Só que tais bens respondem, entretanto, pelas dívidas contraídas pelo autor da herança. Então, essa cláusula testamentária de inalienabilidade não impede a penhora em execução contra o espólio. Então, ok, quem não pode dispor do bem recebido, o bem que não pode ser penhorado, é aquele que está recebendo, tá? Entretanto, em relação ao decújo, sim, né? Até porque não pode haver a dívida do morto, né? O credor não pode morrer com essa dívida. Então, isso foi um recurso especial, enfim, tá? É um assunto interessante que, na verdade, a gente vai conseguir ver na prática, né? Por isso que é bom a gente falar um pouquinho sobre o inventário, né? Porque, veja bem, nós estamos falando aqui de essa questão do testamento, da abertura do testamento, ela também vai ter que se dar, lembra que a gente viu? Ela também vai ter que se dar de uma forma onde judicialmente isso vai ser acompanhado, né? E o credor, inclusive, ele pode participar, né? Ele pode ser um terceiro interessado neste processo, tá? Peraí, que antes de falar de legado, vamos lá. Quem levantou, pode falar. É bom que protege, né, contra a fraude, contra credores, essa cláusula, Sim. E aquilo, né, eu vou deixar, aquela questão assim, eu vou deixar tudo no testamento com essa cláusula, então, assim, não vai ter problema algum, e aí, essa questão é a questão da dívida do decujus, né, então, assim, os herdeiros só recebem dívidas, né, claro que os herdeiros não vão se dispor da dívida até o limite da herança. Então, assim, tem que ser, isso é um princípio básico, né, que a gente viu lá no comecinho, certo? Então, realmente, tem uma proteção, né, e uma garantia, na verdade, do credor, né, do morto, né? Concordo. Bom, gente, volto a dizer, os artigos, então o que eu peço para vocês? Os artigos que a gente não conseguiu trabalhar aqui, senão ia ficar, a gente trabalhou praticamente todos, mas assim, fica exaustivo, tá? Até porque nós estamos falando das disposições legais, eu até pensei numa outra forma de trabalhar isso, mas eu não encontrei, confesso, e a gente precisa falar também ainda, né, então assim, a gente abordou essas disposições testamentárias, que é o capítulo 6 do nosso título 3 da Associação Testamentária. Agora a gente vai ter que entrar num outro capítulo, tá, que é o capítulo dos legados, que, na verdade, também são diversos artigos. Só para vocês terem uma ideia, os legados trabalham do artigo 1912 até o 1938, tá? Então, são bastante artigos para a gente não ficar... vamos trabalhar aqui com o que eu trouxe na tela, mas também a gente... não tem como, eu gostaria de ter terminado isso hoje, não tem como eu deixar... a parte do direito de acrescer, a parte da substituição, a parte da redução, quem está acompanhando pelo código vai ver aqui que vão faltar alguns artigos para a gente abordar na semana que vem mesmo, tá? O que eu preciso
trabalhar com vocês aqui em relação a legados. Primeiro, entender o que é, né? Eu acho que a gente entendendo o que é, fica mais fácil aqui a gente perceber e ler mesmo, entender esses artigos sequentes, né? Em linhas, o nome já fala, eu acho que se a gente começar a pensar né, o nome já fala, o que é o legado, né? A gente costuma ouvir isso muitas vezes eu vou deixar, o meu legado vai ser os estudos, né? Não sei, meu pai, por exemplo, sempre falava isso, né? A única coisa que eu posso deixar para vocês em vida assim, né, é o legado de que, enfim, é o que você construiu, tá? Bom, que eu estou abrindo aqui para depois comentar sobre o exercício. Em linhas gerais, o que é legado? É algo determinado, né? Ou determinável pelo próprio autor da herança, né? Embora a gente use o termo, né, de legado é o que você deixa como um todo, mas aqui a nossa ideia é falar sobre esse bem determinado, bem certo, né? Que na verdade é uma manifestação do autor da herança, que é o legatário, é aquele que deixa, né? Expressamente, ou no testamento, ou no codicilo, né? Aquela manifestação de última vontade, de pequena monta sobre o enterro, lembra que a gente viu na aula passada. Então, a gente já começa vendo isso no código, se eu for lá no artigo 1916, porque assim, o 1912, que é o primeiro artigo, ele já começa, é ineficaz o legado de coisa certa. Então, calma, vamos primeiro entender o que é legado. Em 1916, eu consigo perceber isso, né? Então, eu leio lá, olha, se o testador legar coisa sua, né? O que é isso? Se o testador deixar uma coisa sua, então o que é o legado? É uma coisa, né? É um bem, é algo certo, é algo determinado. Então, se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ele se achava entre os bens da herança, né? Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto à existente. Claro, né? Então, eu consigo identificar que o legado é isso, né? Porque se eu começar já a ler no 1912, que fala assim, olha, é ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão, tá? Então, legado, vamos colocar assim, vamos fixar, legado é um bem certo e determinado, né? É algo deixado pelo autor da herança, tá? O que o 1900, então, vamos lá. Isso quer dizer que, depois da gente ler o 1916, será que, vou reler aqui, o 1916 fala assim, se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo de seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança, se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto à existente. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que seria absolutamente ineficaz qualquer legado sobre o bem de que o autor da herança não seja titular, de forma plena, total e incondicionada, na hora da abertura da sucessão? O que eu encontro no 1913 e no 1914? Se o testador ordenar que o herdeiro ou o legatário entregue coisas de sua propriedade a outro, não o cumprindo, entender-se-á que ele renunciou à herança ou ao legado. E se
tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Então, nós estamos discutindo aqui muito, né, em relação à determinação desse legado, né? Olha só, nessa ideia, na ideia do primeiro dispositivo, que o primeiro dispositivo é esse, do 1913, tem-se que é possível e potencialmente eficaz estabelecer um legado em que o bem transferido não é de propriedade do autor da herança, mas sim de um terceiro, que também é herdeiro ou legatário. Então, o que é essa é uma hipótese de uma condição suspensiva mesmo, da eficácia do legado, né? A inércia do herdeiro ou do legatário vai ser interpretada como uma renúncia à herança ou ao legado, revertendo os bens correspondentes para a legítima. Então, da mesma forma, nessa segunda parte, no segundo dispositivo, que é o 1914, vai se adaptar a disposição para o caso de titularidade parcial do bem legado. Esse registro, então, deve ser feito excepcionalmente, né, e admite-se que esse legado seja uma coisa incerta, tá? Então, olha só, o 1915 fala isso, se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não existe entre os bens deixados pelo testador. Complicado, né? Pro testamenteiro e para o legatário conseguir identificar a sua porção, tá? Por isso que eu venho nessa tela aqui do testamenteiro, né? A quem seria essa atribuição de identificação? Caso haja testamenteiro, então, naturalmente, será a dele a atribuição, né? Se ele for estabelecido nas disposições testamentárias. Vejam que é indicado que haja o testamenteiro, mas pode ser que a disposição testamentária não contenha esse testamenteiro, né? E aí, se não for o testamenteiro, a gente já viu também que vai ser quem? Aquele que é o autor da herança, né? O herdeiro, enfim, a gente já viu isso nos artigos subsequentes aqui do testamenteiro, do 1976 a 1990, tá? Professor, Oi. pelo que a gente vê no testamento, para ficar uma coisa bem, para não dar aquela confusão legal no final, tem que ser sempre o direito líquido e certo, né? Entendeu? Você tem que deixar claro, por exemplo, se você deixa o testamento para José, mas não quer deixar para a herança, não quer deixar para os herdeiros, quer deixar para José. E na ausência de José, você pode fazer um adendo e colocar para outra pessoa, por exemplo, que você queira colocar, para isso não voltar para o patrimônio. Para não voltar para o espólio. Para a vocação hereditária, para o herdeiro, então, né? Então, tem que ser, eu acho que o testamento tem que ser um direito líquido e certo, sabe? O testamento. Tem que ser, não, tem que ser direito certo, tem que ser definido para não dar essa confusão toda no final, né? Porque tem muitos advogados aí que colocam essas cláusulas no testamento, por exemplo, não quero deixar para Antônio, mas se Antônio, por exemplo, tem pai que diz assim, vou deixar para minha filha só se ela se formar em direito, por exemplo. Quando se abre, ela não se formou em direito, isso aí volta para o patrimônio todo, para o espólio, entendeu? Porque não tem validade, se ela não se formou, né? Sim. É a tal da... Essa causa... por isso que a gente está discutindo essa questão do legado, né? E por isso que essa última parte aqui, que eu estou mencionando, peraí, deixa eu voltar aqui. Por isso que eu estou falando aqui do testamenteiro, é aqui, né, que eu estava. Por isso que eu estou falando aqui do testamenteiro, e se não existisse, é que a gente tem que lembrar aqui, se não existe o testamenteiro,
essa pessoa, né, designada para o cumprimento desse legado, que eu entendo que o código deixa claro que é o próprio testamenteiro, isso vai caber aos herdeiros, né? E aí, isso está aqui, ó, no 1934, que é, inclusive, parte do capítulo dos legados, tá? O 1934 diz assim, olha, no silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros. E não, porque no silêncio do testamento é o seguinte, se não está claro no testamento quem tem que cumprir esse legado, quem tem que cumprir essa indicação desse bem, né, que está na disposição testamentária, é o testamenteiro, ou aquele indicado pelo testador, tá? Inexistindo isso, no silêncio do testamento, esse cumprimento incumbe a quem? Ao herdeiro, e não os havendo aos legatários na proporção dos que herdam, tá? O parágrafo único deixa assim, olha, o encargo estabelecido nesse artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado, quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção de que herdaram da herança, do que herdaram, na forma do 1934, né? Que é o que eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Bom, vamos entender um pouquinho ainda sobre legado, essa questão da tipologia. O que é isso? Não é? A gente conseguiu perceber, pelo menos, embora a gente não tenha visto todas essas regras que estão descritas aqui, essas regras estão codificadas sobre o legado da coisa certa, bem como a situação excepcional da coisa incerta, tá? Que é o que a gente vê aqui do 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, enfim, tá? Só que aí eu encontro lá no 1918 um tal de legado de crédito, tá? Então, assim, o que vale a dizer? Vale dizer que pode haver legado de direitos pessoais ou reais, legado a mais do que isso, né? Porque eu encontro no 1918 essa questão do crédito. Então, há legado de direitos reais e pessoais e há legado de crédito ou usufruto, ou até mesmo de prestação de fazer, tá? Como a questão de prestação de alimentos. Então, é um outro tipo de legado, que não envolve direito real ou direito pessoal, tá? Olha aqui que o 1918, então a gente se surpreende com isso, a hora que a gente vê aqui no 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Parágrafo 1º. Cumpre-se o legado entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Parágrafo 2º. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. O que eu tenho de observação aqui, tá? Do 1919. Observar essas regras de vocação hereditária, qualquer pessoa pode ser beneficiária de legado, inclusive quem? Um credor, não havendo necessariamente uma compensação de dívida por tal disposição de vontade na forma do caput do artigo 1918 do Código Civil. Aqui tem um 518 aqui, ó. Oh, meu Deus, desculpa, tá errado, tá a mais aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela.
A contrário senso, pode o testador também valer-se dessa disposição para efetivar uma compensação de créditos. A ratio da norma é garantir efetivamente o cumprimento do legado, devendo eventual crédito do legatário em face do patrimônio do testador ser cobrado em face do espólio, não sendo compensável, salvo vontade manifesta de seu autor. Então, o dispositivo de uma intelecção menos imediata é o parágrafo único da referida regra legal. De fato, ao se afirmar que subsistirá integralmente o legado, se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer, parece que quis o legislador permitamos, a expressão coloquial chover no molhado, uma vez que a dívida é posterior e já foi solvida. É óbvio que não há que sequer cogitar em compensar. Contudo, o sentido da norma é o mesmo: preservar o legado e a vontade do testador, não se admitir interpretações que vinculem a sua causalidade não expressa. Os direitos reais, obviamente, também podem ser objeto de legado. Afinal de contas, a propriedade é uma das bases do nosso direito, do sucessório. Por isso, no âmbito do legado de direitos reais, bens móveis e imóveis, objeto de propriedade do testador, bem como certos direitos reais na coisa alheia, podem ser legados, tá? Então, o que eu entendo? Eu entendo o legado do crédito, tá? Que está aqui no 1918. O 1919 vai falar sobre ainda a questão do credor, tá? Regulamentar essa questão do credor. O 1920, eu já vejo o legado de alimentos, O do direito real fica mais simples da gente entender. Olha que o 1920 vai falar sobre o alimento. O legado de alimento abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor, tá? Então, na parte geral, sobre legados, 2 regras específicas dos direitos reais devem ser mencionadas. A gente já viu dos alimentos, agora vamos falar sobre essa questão do usufruto. O que fala o usufruto? Está no 1921. O legado do usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a vida, tá? Então, antes de eu falar sobre a questão do direito real, que a gente vai ver a partir do 1921, lembrem, destaque do 1920, que vai falar sobre o legado de alimento, tá? Eu pulei aqui na tela, mas eu estou falando aqui para vocês agora, quem está seguindo pelo código, é uma das formas de legado. Então, legado de crédito, legado de alimentos, e agora aqui essa questão do direito real, que é o legado do usufruto, tá? 1921. Tá falando, na verdade, de um usufruto vitalício, mas vai se extinguir, obviamente, com a morte do legatário. Tanto é que está aqui, 1921, legado do usufruto sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Tá? E 1922, tá? É a segunda regra que a gente está observando aqui, que está na tela. O 1922 fala assim: se aquele que legar um imóvel ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo espécie de declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto nesse artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio do legado. Tá? Então, são regras em relação ao legado, em relação ao direito real, ao legado de direito real, digamos assim, que ela, se houver,
um acréscimo daquele imóvel que foi deixado em legado, não vai se compreender como legado, a menos que isso esteja expresso ali na disposição do testador, tá? Bom, essa primeira parte aqui de legado, eu acho que fica claro que a gente viu as espécies dele, né? O que pode ser legado através das regras, das leituras aqui do 1912 ao 1922 do Código. Tanto é que essa é a disposição geral, é isso que está na primeira sessão aqui sobre legados, e deixa muito claro para a gente que a gente tem legados que não é só questão de bens móveis ou imóveis, de direito real, né? Mas que pode ser um legado de crédito, pode ser um legado de alimento, e que existem regras específicas aqui em relação ao direito de propriedade, a questão do usufruto e de acréscimo aí do imóvel, tá? De construção, enfim. Diga. Oi. Posso falar? Pode, claro. Eu acho que a senhora vai falar também, mas eu digo o seguinte: como é que fica, por exemplo, o direito real de propriedade? Um dos cônjuges falece, só tem um único imóvel, o decújo tinha dívida com credores, e só tem esse patrimônio, mas eu tenho que fazer o inventário. Ele está protegido, porque é o direito real de moradia do casal. Ele não vai ser afetado, né? Pelos credores. Vamos lá, peraí. Então, vamos pensar numa situação. É fácil falar assim, não, o bem é impenhorável, né? Não é assim? Mas vamos entender. Você tem um único bem, nós estamos falando de um único bem. E estamos falando de um evento morte de um dos cônjuges, ou essa pessoa que morreu, vamos lá. Essa pessoa que morreu, ela é casada? Sim, professor, é casada. Casada. E tem dívida, né? Tem dívida credor, e tem um único bem. Depois tem, ela não. Então, mas aí o que vai ser o objeto do inventário? O bem. A parte dele, né? A parte do decújo, certo? O que eu estou falando é o seguinte: o direito real de garantia é um direito garantido. A família tem que morar lá até enquanto não casar com outro. Sim. Aí foi feito realmente o inventário bonitinho, tudo aqui e tal, mas o credor está dizendo assim: olha, quero que venda aquela casa lá, pagar a dívida que tem comigo. Aí já não vai poder avançar isso aí. Não tem como, né? É isso que não tem como. Sim. Seria um direito de família, praticamente, moradia de família e tal. É garantido por lei já, né? Sim, é garantido por lei porque são impossível de você dispor, né? Porque é bem único, né? Disponível, disponível, impenhorável. Isso acontece muito em questão trabalhista, quando você tem... não tem como você... É bem de família, né? É conhecido como bem de família, que é impenhorável, entendeu? Ele vai para essa linha aí. Mas aí é aquela coisa, né? Você não pode ter por conta bancária, movimentação, porque você... Né? Não pode vender, não pode casar de novo, né? Vai dar problema, Professora, pode, né? Bom dia. Bom dia. Mas no caso do bem de família, ele tem que estar gravado na matrícula do imóvel. Se não tiver gravado na matrícula, não é considerado como bem de família. Claro, vai ter que estar gravado, e se não tiver gravado, provar depois que é bem de família também vale. Aí não tem problema nenhum. Se você conseguir provar, sim. Mas aí até você provar, né? Mas é verdade. Eu quero ver fazer prova de um bem de família que não está gravado na matrícula. Eu já vi casos que hoje, a partir de agora, nos tempos para cá, que tem que estar gravado na família, mas também já vi bens para cá que foram realmente dados pela justiça como bem de família e provado depois que o indivíduo não tinha conhecimento que ele tinha que gravar isso lá. Entendeu? Não sei se isso é reconhecido, não, hein, o Getúlio? Não é que não é reconhecido. É caso real que eu estou falando. Não é então, mas quem vai reconhecer isso baseado aonde?
Que norma? Qual lei? Qual Você vai no cartório de registro, qual garantia? Você vai averbar no cartório de registro de imóveis. Você averba isso lá e pronto, não tem problema nenhum. É só você declarar que é bem de família e averba lá, independente se já estava averbado ou não. A partir de hoje para frente, as pessoas estão fazendo a averbação anterior. Mas quem não tem esse conhecimento tem que averbar, quando o juiz vai mandar a penhora, você entra com recurso dizendo que é bem de família e prova que é bem de família. O juiz manda um perito no local verificar, checa nos cartórios se é o único imóvel que o indivíduo tem e se conclui que é o único imóvel que ele tem que é bem de família e moradia. Isso aí já foi feito e averbado. Isso não tem problema nenhum. Agora, claro que fica mais seguro se você já deixar averbado, é melhor. Getúlio, deixa eu te dar um caso prático. Tem um caso que eu venho acompanhando aí, que nós acabamos de solucionar, que uma proprietária alegou de que o imóvel que o marido dela tinha deixado em garantia sobre uma dívida em que ele contraiu era o único bem que a família dispunha. E esse caso, em particular, só para te dar um exemplo sobre o que você está falando, foi dado, de fato, a propriedade real para o credor e não para a família. Por quê? Porque não há, em absoluto, em nada até hoje na legislação ou qualquer norma infraconstitucional que garanta aí o bem de família se ele não foi gravado na matrícula. Mesmo ela tentando provar, olha, é o único bem que eu e meus filhos tínhamos, certo? O que ficou garantido? O credor, em função do de cujos, ter dado como garantia. Lamento muito, mas o que você está falando, isso aí, Ailton. Isso aí é jurisprudência, Ailton. Isso não é qualquer coisa que eu estou falando. Se assim fosse, Getúlio. Mas o STF já definiu isso aí como bem de família, está bem claro. Mas, Getúlio, olha, a jurisprudência diz o seguinte, que o bem de família é aquilo que foi definitivamente gravado. Desculpe. Se não houver gravando na matrícula, não é considerado como bem de família. E se assim fosse, como você está falando, assim, não. A dona Araci, então, não teria perdido o imóvel depois de 10 anos brigando na justiça. Ô, gente, a discussão tá boa. Eu estou aproveitando para anotar aqui quem está no... Continue, professor, sua aula aí. Não, o assunto está interessante, diz respeito muito à questão, até porque o Ailton está trabalhando bastante essa questão. Pode ter havido aí, professor, é uma outra coisa que aconteceu, que comprovaram que esse bem talvez estivesse com um limite muito alto, de valor, muito valorizado, e que poderia realmente, o juiz entendeu de uma outra forma, mas que, em regra, o bem de família é impenhorável, está claro na lei. Sim, eu posso dizer para vocês o seguinte, isso é um caso específico que o Ailton está trazendo, é interessante analisar, ele mesmo mencionou 10 anos, né, num processo onde o credor recebeu o bem que foi alegado como bem de família na esfera civil, enfim, porque existia... muito interessante, eu acho que vale a pena a gente até... Pode ter sido também, professora, essa pessoa ter dado o bem de família como garantia, aí a lei não garante. Quando você dá como garantia, mas é diferente. O que eu entendi foi o caso. Mas eu acabei de explicar, Getúlio. É isso que ele falou. Eu acabei de explicar. Foi exatamente isso que o Ailton falou. Mas, professor, eu estava falando de uma outra coisa, e ele falou de outra. Eu estou falando que a garantia do bem de família, da feita que o indivíduo vai lá e disponibiliza esse bem de família como garantia de alguma coisa, é uma outra situação. Não estava falando disso, então por isso que deu a confusão. Mas se eu garantiu como bem de família lá, e deu como garantia na compra do imóvel... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí eu concordo plenamente. Aí pronto, a gente se associa. Então pronto, então ambos entendemos. Valeu a discussão. O que eu quero só intervir aqui, só para a gente finalizar isso e continuar aí, que falta pouca coisa para falar dessa questão dos legados, que assim, a minha experiência, o que eu trabalho muito nessa questão de bem de família, na trabalhista, né? Aí na trabalhista, realmente, você não precisa comprovar que o bem de família está gravado na matrícula, tá? Você apresentando toda a documentação, fazendo
porque, na verdade, assim, ele não é dado em garantia, né? Na questão é que se chega no levantamento de bens, no levantamento de valores que o reclamado aí, o suposto devedor tem, né? Então, Só está correto, isso é é isso mesmo. plenamente válida. Se você comprovar isso, né, não importa o que tem na matrícula, né? Porque tem umas aberrações na Justiça do Trabalho hoje em dia, que até imóvel que é financiado, que não é da pessoa, que é do banco, na verdade, ela tem sido penhorada, né? Tem colocado penhora. Mas, enfim, vamos lá dar continuidade a isso. Conseguimos... Vai falar aí pro Ailton, professor, aqui é uma discussão técnica, a gente não está, é só profissional aqui o negócio, tá bom? Tá bom, Ailton? Não, eu não estou, pelo amor de Deus, eu estou entrando dentro do nível, dentro do nível técnico. Tá não, certo. é que houve aí não estou aqui, houve um não estou levando nada. Que quando eu estava falando, eu sei, mas não, é que quando entrou para o lado de bem de família, eu estava defendendo uma tese de um lado, na época que você entrou com a pessoa dando como garantia, é diferente, aí desculpa. Mas está ótimo, acho que valeu o pensar. Mas o que eu quis dizer foi exatamente isso mesmo, é que aquele bem de família que não foi gravado e foi dado como garantia, certo? Então, uma vez ele dado pelo decurso como garantia, anterior, claro, né, à morte dele, e depois ele veio a falecer, e a família veio alegar de que aquele era um bem de família, era o único imóvel que não poderia ter sido dado como garantia, porque só tinha aquele imóvel e tal. Isso, após 10 anos, a dona Araci, que é a viúva, e também os herdeiros, né, o espólio, eles não conseguiram, entendeu, de fato, provar em absolutamente nada do que foi alegado, de que aquele imóvel era realmente o bem de família. Por quê? Porque, volto a insistir, a legislação era muito clara. Se o bem é declarado como bem de família, ele tem que estar gravado na matrícula. Se não houver gravame em matrícula de que aquele bem é de família, ele vai ser arrestado, penhorado, até mesmo executado como garantia de uma dívida. Sim, para garantir. E ele foi dado como garantia, no seu caso concreto, Ailton, que você está mencionando para a gente, ele foi dado como garantia pelo morto em vida, né? Então, assim, esse negócio jurídico, ele tem que ser reconhecido, não é isso? Senão, a gente não tem... Exatamente. Apesar, inclusive, professora, por que demorou tantos anos para poder solucionar esse caso? Havia uma discussão jurídica, quanto também o credor não haver gravado na matrícula também esta cédula de crédito. Entendi, então, entendi. Essa discussão judicial, ela se estendeu aí por esse período longo, exatamente por isso. Mas o credor também não aventou lá, ou não averbou a cédula de crédito, certo? Até antes da morte. Ele procurou averbar pós-morte, entendeu? Do credor. Era permitido ou não era? Era, entendeu? A formalidade quanto ao registro da cédula, ela é somente uma formalidade, ela não é obrigacional. Antigamente, professor, também não se podia dar um bem de família como garantia, seja para aluguel, para qualquer coisa, a lei não permitia. Se fosse o único bem que você tinha, o credor ele não podia aceitar, se fosse o único bem, ele não podia aceitar. Agora, com a mudança que houve, você já pode dar um bem de garantia, mas você está sabendo que pode perder, né, o bem de família. Mas nesse caso aí, Getúlio, só lembrando, esse único bem que for dado hoje como garantia, no caso de uma fiança, tá? Fiança locatícia, que é o que você citou aí, ele é garantido também até o limite da dívida sobre o bem, entendeu? É só isso, não é o bem num todo, né? É só até o limite da dívida. Sim. Claro. Nossa, nós vamos fazer aula de direito real, direito, negócio jurídico, muito bom, gostei. Gente, vamos lá, então, vamos continuar, que está terminando, aí a gente pode até discutir mais. O que a gente tem que trabalhar agora? Então, a gente viu, deixa eu voltar aqui para o meu código, que eu não consigo, se eu não visualizar. Vamos olhar essa questão dos legados na próxima sessão, que é a questão dos efeitos, tá?
artigo 1923, vai falar assim, olha, desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sobre a condição suspensiva. Claro, né, porque ele é objeto ali do testamento, né? Um dos objetos do testamento. Parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Parágrafo 2º. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se depende de condição suspensiva ou termo inicial, né? Então, ok, ele pertence ao legatário, né? Mas ele imediatamente não tem a posse. Na verdade, é uma questão de abertura desse processo, desse testamento, né? De verificação, enfim, é sempre acompanhado judicialmente, né? Então, é importante que vai ter essa manifestação judicial para exercer a posse, né, embora ele tenha o direito de propriedade, tá? Por força de validade do testamento. Bom, e o cumprimento? A gente vai falar, quando eu coloquei aqui pagamento, né, na verdade não é pagamento, o termo é cumprimento, né, porque aqui o próprio termo, né, do 1934 menciona isso, né? A quem cabe esse cumprimento, esse pagamento do legado, que é o quê? É dar aquele, né, dar o que foi determinado para o legatário, né? O 1934 vai falar assim, olha, no silêncio do testamento, o cumprimento do legado incumbe aos herdeiros, e não havendo aos legatários na proporção do que herdaram, tá? Parágrafo único. O encargo estabelecido nesse artigo, não havendo disposição testamentária em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que recebam a herança. E a validade, né? Tem validade? Ele caduca? Ele deixa de valer? Eu encontro isso aonde? No 1939, tá? Caducará o legado 1. Eu vou ler, está aqui, né? São situações de modificação, alienação, vamos discutir cada um desses itens aqui, à medida que a gente vai lendo aqui o 1939, tá? É o último tópico que a gente vai abordar. Depois eu vou falar um pouquinho a ideia do que eu estou propondo para a próxima aula. Essa caducidade fala o seguinte, olha só o inciso 1º do 1939. Se depois, vai caducar o legado primeiro, se depois do testamento o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma nem de caber a denominação que possua, tá? Então, qual que é a situação? Vai deixar de existir esse legado se for modificado profundamente pelo próprio testador, depois que ele testar, tá? Então, faz sentido. Depois, qual é a outra situação que vai caducar esse legado? Se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada. Nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Então, vai caducar em que situação? Situação de alienação. Situação que ele deixou de possuir o testador, né? Aí, o próprio inciso 2 do 1939 fala de uma alienação total ou parcial dessa coisa, tá? Inciso 3. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Então, qual a situação que vai caducar? O inciso 3 do 1939 fala uma situação de perda dessa coisa,
né? Se ela perecer, tá? Ou sofrer uma evicção. Depois, inciso 4. Se o legatário for excluído da sucessão, nos termos do 1815. A gente já viu essa questão da exclusão, né? O 1815 é aquela questão do indigno, né? Se ele for declarado indigno, né? Quem que é objeto de exclusão da sucessão? Aquele que cometeu, lembra que a gente discutiu o caso da Susana Richthofen, por exemplo, tá? Então, lembra aí que está previsto isso no 1815. Então, se o legatário for excluído da sucessão, é claro que caduca aí o legado, tá? Deixa de ter. E, por fim, o inciso 5, né? O que fala o inciso 5? Se o legatário falecer antes do testador, tá? Ou seja, pré-morte, né? Se ele for o pré-morto, e aí isso vai caducar mesmo, não vai fazer sentido. Por isso a necessidade do testamenteiro, por isso a necessidade de você acompanhar toda essa transferência, vamos dizer assim, no testamento, tá? Em relação ao legado, porque muitas situações podem acontecer depois mesmo do testador ter feito a sua manifestação de última vontade. Gente, o assunto não é que ele é exaustivo, ele é todo codificado, tá? Então, por isso que eu acho que não sei até se eu cheguei a mencionar quando a gente começou a aula, na minha opinião, assim, ainda bem que teve a participação aí do Getúlio, do Ailton, porque a gente fica numa discussão um pouco diferente, mas acaba sendo algo meio exaustivo, assim, meio, né, olha, tá no código, tá no código, tá no código. Se você for ler uma doutrina é assim mesmo. Eu procurei trazer algumas questões, assim, de jurisprudência, achei muito pouco, de exercício, inclusive, achei muito pouco, então, acabou, na minha opinião, sendo uma aula meio chata, assim, tá? Enfim, não dá para a gente não tem como a gente passar pela matéria toda e não ter alguns momentos mais chatos, tá? Por isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, na aula que vem, não somente sobre o que falta, tá? Então, assim, o que falta para a gente encerrar isso de uma vez por todas e começar a falar de partilha, de inventário, na verdade, né, de procedimentos do inventário, tá? Falta a gente ver, se vocês estão acompanhando pelo código, essa questão do direito de acrescer e redução das disposições testamentárias, tá? Falta a gente falar sobre as substituições e a questão, essa de, assim, acrescer e reduzir, a gente tem um capítulo só de redução e a gente tem um capítulo só de acrescer. Então, eu vou juntar tudo tentar juntar em pouquinhas transparências para a gente abordar, tá? A questão de substituição, nós temos 4 artigos, e a questão da extinção do testamento, a gente tem aqui alguns artigos, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão de deserdação, enfim, que a gente já viu ali nessa parte aqui dos excluídos, mas vale a pena a gente falar sobre essa questão também aqui, tá? E eu quero ver se a gente consegue fazer de uma forma sintética, na verdade, para a gente discutir essa questão do planejamento sucessório, tá? Que, na verdade, é uma retomada de tudo que a gente já viu em relação... Eu não sei se vocês já viram isso em relação à questão do direito de família, mas aí a gente dá uma retomada também nos regimes de casamento, para entender essa questão do planejamento sucessório. Então, vai ter uma implicação do regime de casamento, então, vale a pena, assim, se vocês... eu não sei se vocês já tiveram isso em direito de família, mas a gente retoma um pouquinho para discutir como a gente discutiu lá na questão da vocação hereditária, tá? E falar um pouquinho dessa questão
de direito societário, que a gente ouve muito falar, tem até cursos específicos que estão vendendo o curso de holding familiar, e a questão da partilha, de planejamento sucessório, partilha em vida, que a gente é muito questionado. Eu estou falando desse aspecto de planejamento sucessório, que eu acho que vale a pena a gente discutir, até porque na minha vida prática, profissional, a gente tem sido muito, muito, muito questionado ultimamente sobre isso, tá? Até porque, claro, né, não tem como a gente não se deparar por essa questão de várias mortes, enfim, em função da pandemia aí, da Covid, que tem acontecido, tá? Então, assim, meu pai morreu, deixou um carro, meu pai morreu, tem um pouquinho de FGTS. Então, assim, que não tem nada a ver com o testamento, mas, enfim, para a gente pensar, porque a gente é consultado, né, profissional da área jurídica é consultado sobre isso, tá? Eu deixei para vocês também deixa eu já sair daqui, eu deixei para vocês também um exercício super simplesinho, eu não vou dar a resposta agora, na semana que vem eu até comento a nossa atividade pro forma, né, porque eu preciso, para falar a verdade, da pesquisa que eu fiz, foi o exercício mais interessante que eu achei, tá? E achei bem pouca coisa sobre esse tema que a gente abordou hoje. Para vocês fazerem lá no sistema, eu tenho prazo também esse final de semana para a gente apresentar as questões da prova, né? Eu não sei quando que está marcado. Acho que é na segunda semana de junho, se eu não me engano. Não me lembro agora. Para vocês têm que fazer a prova, né? A prova geral, sei lá, a prova final. E aí, na próxima aula, eu já comento um pouquinho sobre isso também. E vai sobrar, se Deus quiser, umas 2 aulas para a gente trabalhar sobre essa questão de inventário, tá? E aí, gente, o que surgir de dúvida, vocês me questionem, a gente vai tentando dar conta aí do nosso conteúdo, tá? Eu já anotei, eu já anotei a presença de vocês, a hora que foi falado lá, hora que o Getúlio e o Ailton estavam discutindo. Está todo mundo aqui presente, quem está presente, tá? Isso, Ivanilda, fica tranquila, o seu nome já está aqui, é o quarto da minha listinha, tá? Fico à disposição, eu acho que eu vou interromper a gravação. Professora? Pois